Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ritmando. Meu nome é Tainá Brito e no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas sobre como cuidar do seu violão, como fazer a manutenção dele. Primeiro, eu vou começar esse vídeo falando sobre o que não fazer com o seu violão. Você não deve deixar o seu violão durante muito tempo no porta-malas do seu carro, principalmente se ele for ficar em algum lugar aberto, que pegue muito sol, ou numa garagem que esteja muito abafada, porque qualquer tipo de mudança brusca atinge o seu violão negativamente, ok? Geralmente, quando o violão entra em contato com uma temperatura muito alta, pode acontecer do cavalete, que é essa parte daqui, né? Opa. Pode acontecer do cavalete estourar ou o tampo descolar. Também pode acontecer, e é muito comum, da corda estourar do nada. Às vezes você acabou de trocar as cordas do seu violão, mas aí ele ficou no porta-malas, você vai abrir o case, ele estourou alguma corda. É normal isso acontecer, porque o violão é um instrumento muito sensível à mudança brusca de temperatura. Então você pode ver, só o fato de você mudar de um lugar para o outro, onde a temperatura esteja diferente, o seu violão já vai desafinar. Isso é normal. Então vamos supor que você esteja tocando numa sala e aí alguém liga o ar-condicionado, né? Deixa ela mais gelada. Você vai ver que o violão já vai desafinar. Então ele é um instrumento que é muito sensível a essas mudanças. Então você deve evitar de deixar em lugares muito quentes, assim como em lugares muito frios ou muito úmidos. O violão não lida bem com isso. Uma outra dica importante do que não fazer no seu violão é não deixar ele exposto sem ter uma capa de proteção quando você não está usando ele. Eu digo isso por experiência própria. Já aconteceu de deixar o meu violão no pedestal e a faxineira vir limpar, esbarrar e ele cair no chão. E assim, a gente sabe que nós mesmos, por mais que a gente tome o maior cuidado do mundo, às vezes a gente esbarra, dá uma batidinha aqui, outra ali. Então é muito importante que você, quando não estiver usando o seu violão, coloca ele no case e guarde num lugar seguro, longe de criança, longe de animal ou da passagem das pessoas, porque a gente sabe que um trinco no tampo, qualquer tipo de batida é uma cicatriz que vai ficar para sempre no seu violão. Por mais que você possa levar no luthier, ele lixe, coloque, envernize de novo, a cicatriz sempre vai estar lá. Então, evite, né? Vamos evitar disso acontecer. Cuidado para não dar essas batidinhas. É muito simples. Se você não estiver usando, guarde o seu violão num lugar seguro dentro do case. Uma outra coisa que você deve tomar muito cuidado, porque muita gente acaba fazendo isso com a intenção de mudar o som do instrumento ou de tentar deixar o violão mais alto ou qualquer coisa parecida. Mas isso estraga seu violão. Então, se você tem um violão de cordas de nylon, você jamais deve colocar cordas de aço nele. A mesma coisa ao contrário. Pensa que assim, o violão de corda de nylon ele foi construído para aguentar a tensão que as cordas de nylon têm. As cordas de aço têm uma tensão muito mais pesada. Então, quando você coloca cordas de aço num instrumento que não tem a estrutura necessária para aguentar essa tensão, o que acontece? Você estoura o cavalete, você empena o braço do seu violão, começa a comer a parte da pestana aqui de cima das cordas, porque você está forçando o seu violão ao máximo, e isso não é legal. Então, mas o som fica mais alto. Mas você acaba com o seu violão fazendo isso. Então, se você quer um instrumento que tenha volume mais alto, compra um que tenha projeção melhor ou troca o seu violão de nylon por um de aço se você quer que tenha mais volume, tá? Mas não estraga o seu violão assim. Mesma coisa se você tiver o de aço e quiser colocar de nylon. Mas as cordas ficam mais macias. Ficam, mas você tá tirando totalmente o potencial do seu instrumento, né? Se você tem um violão de corda de aço e coloca nylon, você tá tirando a potência sonora dele. E ele também não é construído para isso. Então a chance de começar a trastejar e o som ficar feio também é muito grande. Então evita de fazer isso. Não troque o tipo de corda do seu violão, senão você vai estragar ele. Agora, como você deve limpar o seu violão? É simples. Você vai usar um pano seco, de preferência flanela ou Perfex, que não tenha pelinhos, tá? E uma escova de dente
que você ia jogar fora, uma que você não esteja usando, né? Obviamente. Seca, tá? Pano seco, escova seca. Você não deve usar pano umedecido, não deve usar lustramóveis, nenhum tipo de produto abrasivo, detergente. Eu evito até, tem algumas pessoas que limpam os trastes do violão com bombril. Eu evito até de fazer isso porque dependendo do violão, se ele tiver a escala tingida, quando você passa o bombril, ele descama a tinta da escala. Então, eu evito até disso. Então, eu uso uma escova de dente sequinha para poder limpar toda vez que eu vou trocar as cordas, toda vez que eu vejo que tá muito acumulada a sujeira, eu passo esse paninho por debaixo das cordas, assim, ó. O paninho seco, passa aqui por dentro, ó, aqui acumula muita sujeira. Então, ó, faz assim para tirar a poeira daqui do meio, debaixo das cordas. Aí a escova é boa para tirar a sujeirinha que fica aqui, ó. Aqui em cima, nesses vãozinhos também, é legal para você passar. Mas resumindo, jamais use produtos abrasivos no seu violão, tá? E evita também qualquer tipo de líquido ou pano umedecido para poder passar no seu instrumento. É normal que conforme a gente toque, né, durante muito tempo, a nossa própria gordurinha, né, assim, a nossa oleosidade vá se acumulando no instrumento. Por isso que é importante que você limpe. Por quê? Se você quer que as suas cordas durem mais, você deve limpar as cordas do violão assim que você toca. E deve evitar de tocar com as mãos sujas ou logo depois de comer, porque essa sujeirinha, essa oleosidade vai se acumulando nos trastes, vai deixando os trastes, né, todo encrustado de sujeira, vai se acumulando nas cordas e vai oxidando as cordas mais rápido. Então, muita gente me pergunta, Tainá, de quanto em quanto tempo eu devo trocar as cordas do meu violão? Isso depende do seu cuidado com as cordas e também depende da quantidade de suor que você tem, né, quando você vai tocar. Tem gente que sua muito na mão e aí a corda oxida mais rápido. Então varia muito da quantidade que você toca, de como você cuida do seu violão e também da acidez, né, do seu próprio suor, né? Então, geralmente quem toca mais tem que trocar mais rápido, isso é fato. Mas também acontece da pessoa às vezes nem tocar tanto, mas às vezes toca com a mão suja ou sua muito e não tem esse cuidado de passar o pano seco nas cordas. Acabou de tocar? Já estudou? Vai guardar seu violão? Pega a flanelinha, pega o paninho, passa nas cordas do seu violão antes de você guardar. Você pode ter certeza que ela vai durar mais assim. Quando trocar as cordas do seu violão, quando você perceber que ela está mudando de cor, vamos supor, a corda geralmente de nylon, ela é revestida de aço e é prateada, né? Os bordões. Você vai perceber que vai começar a ficar meio marrom, meio enferrujado. Você também percebe que o som do violão começa a ficar meio opaco, já perde o brilho. E você percebe que a afinação também vai ficando meio esquisita. Esse é o momento de você trocar as cordas do seu violão. Não deixe oxidar demais e também às vezes acontece até de desencapar a parte dos bordões, né, das cordas graves e aparecer o nylon embaixo ou ter alguns buraquinhos. Quando tá assim, aí, meu Deus, troque imediatamente. E aí, será que eu esqueci de falar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Pode comentar aqui que eu respondo com certeza, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que vocês, a partir de agora, passem a cuidar com mais carinho do violão de vocês. Um abraço e até a próxima!